Gostaria de saudar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para gravação de mais uma mensagem da palavra do nosso Senhor, nosso Deus. Mas só que antes de gravar essa mensagem, eu gostaria de deixar algumas explicações para os irmãos diante de algumas perguntas que são feitas, né? A primeira é por que eu não faço uma divulgação maior do canal, né? No YouTube, não peço às pessoas muitas vezes para estar curtindo, para estar compartilhando, ou até mesmo para estar seguindo. Na realidade, eu achei por meio o YouTube como um canal para um arquivo dessas mensagens que Deus tem colocado no meu coração. Eu com esse desejo, né, sempre quando o Senhor coloca uma mensagem no meu coração, de gravar e achar um jeito de arquivá-las, eu usei o YouTube como esse meio de arquivo para essas mensagens, né, para que nos momentos ideais eu pudesse estar enviando para as pessoas, de acordo com a necessidade, de acordo com a preocupação, com o pedido de oração. Então isso foi um dos motivos pelo qual eu criei o canal. Não foi para ganhar seguidores, não foi para aparecer, tanto é que eu não faço muita questão que a minha pessoa se apareça nas filmagens, né? Porque importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Não importa quem está trazendo a palavra, né? O que importa é se a palavra, as pessoas sentem que ela vem da parte do Senhor. É interessante nós aprendermos que sempre a palavra ela fala primeiro com um pregador, para depois ela poder falar com as outras pessoas, né? Porque primeiro o Senhor dá a mensagem, mas a mensagem vem direto para o coração do pregador, daquela pessoa que está trazendo a mensagem, para depois que ela sirva para as outras pessoas. Então, em primeiro lugar, serve para mim, para minha vida, né? Para depois ela estar falando no coração de outros. O segundo aspecto que eu quero trazer aqui é com relação à questão de não estar gravando mais mensagens, né? Muitas mensagens, pelo menos uma por dia, uma por semana. É pela condição do celular, né? Um celular com pouca capacidade de memória, não é um celular tão bom assim, né? Então, muitas vezes, na maioria das vezes, a memória está muito ocupada e a gente gasta um tempo apagando as coisas que recebemos, guardando algumas coisas que achamos interessantes, para que depois libere um espaço para que a gente possa estar gravando a mensagem, né? A palavra. No finalzinho dessa mensagem, eu queria deixar uma saudação também, uma consideração para a Igreja Cristã Pentecostal, Obra e Poder do Espírito Santo, né? A qual, pela misericórdia de Deus, nós fazemos parte. No finalzinho, nós gostaríamos de deixar uma consideração aí pelo seu 10º aniversário como igreja e pelos 12 anos do ministério, né? Deste ministério dessa igreja. Então, no finalzinho, se der tempo, se tiver memória, aqui nós vamos gravar essa saudação e esse cumprimento para a igreja. Eu quero ser objetivo na palavra, né? Já gastei algum tempo aqui dando algumas explicações que eu acho importante, porque são cobradas, né? São faladas conosco. Então vai essas duas explicações, né? Mas quem quiser estar compartilhando, quem quiser estar seguindo, fique à vontade, né? Mas eu tenho usado mais como um arquivo mesmo, né? Como para poder estar guardando as mensagens a qual Deus tem colocado no meu coração. Mas o texto que nós queremos ler hoje está no livro de Neemias, né? O livro do profeta Neemias, e está no capítulo de número 2. Capítulo de número 2, nós vamos ler, né? Nós vamos ler aqui no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 3, a qual diz assim. A imagem hoje pelo celular está um pouquinho, né? Embaçada. Então eu vou ler pela palavra aqui, né? Já que não está dando para ler direto pelo visor do celular. E depois nós meditamos voltando com a imagem da palavra do Senhor aqui.
A palavra diz assim, no capítulo 2, a partir do versículo de número 3, que diz da seguinte maneira, né? E disse o rei, viva o rei para sempre. Como não estaria o meu rosto triste, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolado, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei, se é do teu agrado, ó rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Irmãos, a palavra que nós lemos aqui, depois compensa os irmãos lerem o capítulo 1, capítulo 2, aliás, o livro todo, né? Do profeta Neemias, que na realidade era um copeiro, né? Do rei, mas compensa os irmãos depois dar uma lida em todo esse livro, que é uma história maravilhosa, né? A respeito daquilo que o Senhor opera na vida do seu povo através deste homem. Neemias, ele tinha sido levado, né, em cativeiro, e ele estava numa posição que era uma posição até nobre, porque era uma posição de confiança do rei, ele era copeiro do rei. E é interessante a gente lembrar aqui, a gente falar um pouco dessa função, que era uma função de, como se diz assim, de confiança, uma função de uma pessoa a quem o rei se agradava de colocar nela, porque o copeiro, além de servir, naquele tempo era muito costume, né? Era um costume de alguns reis morrerem envenenados, né, pela sua comida, pela sua bebida. Então, muitas vezes o copeiro ele tinha duas funções, uma era servir e a outra era experimentar o alimento antes para ver se não tinha nenhum colocado nada de irregular na comida do rei, para que depois ele se alimentasse. Então era uma pessoa que a saúde dela tinha que ser acompanhada, ela tinha que estar bem de saúde, né? Não poderia estar doente, porque se ela ficasse doente poderia achar que foi alguma coisa que foi colocada na comida ou na bebida. Era uma pessoa que era bem cuidada, era um serviço de confiança de uma pessoa que muitas vezes ele colocava a sua vida em risco, comendo, bebendo aquilo que o rei comeria, daquilo que o rei beberia, para que depois servisse ao rei. Então era uma pessoa que, podemos dizer assim, ele dava a vida, colocava a sua vida em risco pela vida do rei e pela vida da rainha, né, a qual ele servia ali no palácio. E é interessante que o texto que nós lemos aqui, a palavra nos conta no capítulo 1, que teve um dia que um daqueles que estavam ali também cativos, ele soube de alguma notícia daqueles que não foram levados em cativeiro. E ele ficou sabendo que aqueles que não tinham sido levados em cativeiro, que eles estavam sofrendo bastante, estavam em total miséria, sem comidas, passando necessidades, e que a cidade haveria ter sido toda destruída, os muros quebrados, as portas queimadas, o templo destruído. E Neemias, ele vendo aquela situação, a qual trouxeram para ele ali, ele ficou muito triste. Ele orou, jejuou, clamou ao Senhor, porque na realidade Neemias ele tinha um coração nobre. Ele não preocupava só com ele, porque ele estava dentro de um palácio, tinha adquirido uma função ali de confiança do rei, tinha os cuidados do rei com a vida dele, mas ele estava preocupado com seus irmãos. Quando ele ficou sabendo daquilo dali, a situação a qual o seu povo, aqueles que não haviam sido levados em cativo estavam, né, em total miséria, passando necessidades, como estava a cidade destruída, os muros
edificados tinham sido derrubados, as portas haviam sido queimadas, o templo destruído, a cidade totalmente abandonada, sem cuidado nenhum. Ele ficou triste. E a gente vê na palavra do Senhor que o ensinamento de Deus, igual nós temos falado aqui em algumas mensagens, é que o amor ao próximo é o segundo maior mandamento de Deus para a nossa vida, né? É amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. E Neemias ele não estava preocupado só com a vida dele. Ele ficou triste em saber a situação de outras pessoas que estavam ali na cidade, a qual tinha até mesmo sido escapado de sido levado em cativos para ali, mas que estavam em total miséria, estavam em total abandono. Ele ficou triste, chorou, jejuou, clamou, e a gente vê que é um coração de uma pessoa nobre por causa de quê? Porque hoje nós vemos pessoas que estão preocupadas só consigo mesmo, né? Esquece desse segredo, desse mistério que está na palavra de Deus através da revelação, que muitas vezes quando nós preocupamos com as outras pessoas, quando nós deixamos de orar por nós e oramos pelos outros, Deus, ao mesmo tempo que Ele atende a nossa oração para cuidar daquelas outras pessoas que nós oramos, Deus ele vê algo nobre em nós e cuida da nossa vida também. Porque nós oramos pelas outras pessoas, mas Deus ele zela por nós. Isso é um segredo. A oração, quando você preocupa com seu semelhante, esquece de você muitas vezes e passa a orar por outras pessoas, Deus ele se preocupa ainda mais com a sua vida. Não foi assim com Jó? Jó passando por tudo que ele estava passando, sendo perseguido, e mesmo assim ele tirou um tempo para orar pelos seus amigos, né? Que na realidade, naquele momento, em vez de estar apoiando ele, estavam cobrando, estavam julgando ele, mas ele orou por eles. E a palavra fala que naquele momento foi o momento em que Deus reverteu a situação de Jó. Deus começou a mudar a situação de Jó. Por causa de quê? Mesmo ele passando por tudo que ele estava passando, Deus achou nobre aquela atitude dele de preocupar com o seu próximo, de amar o seu próximo, de orar pelo seu próximo. Hoje nós vemos pessoas que, infelizmente, quando eles ficam sabendo notícias de outras pessoas, tal pessoa está em total estado de miséria, a pessoa está passando por isso, a pessoa está com a vida destruída, a pessoa está com sua casa destruída, sua família, a vida espiritual destruída. Infelizmente tem pessoas que ao invés de entristecer, jejuar, orar, tem pessoas que querem condenar, querem julgar, não estão nem ali, ou tem alguns que infelizmente até se alegram de ver que a pessoa está assim. Tem uns que falam assim, está passando por isso porque merece. Neemias reconheceu, ele até se coloca, uma segunda atitude de nobreza dele, a primeira de quando ele ficou sabendo disso, de orar. A segunda que ele reconheceu que tudo que não só ele, mas como o seu povo estava passando, foram eles mesmos responsáveis, né, porque haviam esquecido das coisas do Senhor, havia esquecido os mandamentos de Deus, havia esquecido de buscar mais ao Senhor, mas mesmo assim, né, foi uma segunda atitude nova que a pessoa precisa reconhecer, que muitas vezes as coisas que ela passa, as coisas que estão acontecendo, seja na vida dela ou seja na vida de outras pessoas, muitas vezes por culpas nossas mesmos. Na maioria das vezes somos nós os culpados por aquilo que acontece. Não adianta pegar, colocar a culpa em Deus, não adianta pegar e falar que isso está acontecendo. Foi como se diz, Deus que é o culpado, por que Deus permitiu aquilo. Nós temos que primeiro reconhecer que houve uma falha em nós, para depois a gente entender e alcançar a misericórdia de Deus
a bondade dele, o perdão dele, e alcançar a mudança, a transformação. Então Neemias ele faz essas duas atitudes nobres. Primeiro, de orar. Ele não orou por ele. Ele não orou, como se diz assim, pedindo a Deus para que tirasse ele dali daquela cidade, daquele cativeiro, mesmo ele estando dentro do palácio, no serviço de confiança do rei, no serviço diante que tanto é que a palavra conta aqui que quando ele entrou diante do rei naquele dia, quando ele ficou sabendo, um dia após ele ficar sabendo essa notícia de como estava o seu povo, de como estava a situação da cidade, o rei, quando olhou para ele, o rei estava tão acostumado de ver Neemias sempre sorrindo, sempre alegre. O rei olha para ele e fala assim: por que está triste? Né? O rei via em Neemias uma alegria, mesmo estando ali em cativeiro, mesmo estando numa profissão serviçal de risco, mas o rei sempre via ele fazendo aquele trabalho com alegria ali no palácio. O rei, quando olha para ele, fala assim: isso aí não é doença, porque a saúde dele era bem acompanhada, ele precisava ter saúde para fazer aquele serviço para o rei. Aí ele pega e ele conta para o rei. Ele conta para o rei, como eu não estaria triste, né? Foi os versículos que nós lemos aqui. Como eu não estaria triste, sabendo que a cidade é do sepulcro dos meus pais, sabendo que a cidade onde eu morava está assolada, está destruída. E o rei fala assim com ele assim: faça um pedido, né? O que queres que faça? Irmãos, o rei ali deu oportunidade para que ele pedisse a ele o que ele queria. Imagina se ele chegasse e fizesse um outro pedido ao rei, uma outra coisa que pudesse alegrar: rei, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, mas ele pediu algo que ele colocou o coração dele não voltado para ele. Ele colocou o coração dele de não pedir algo que não fosse para ele, mas que fosse para o bem do povo, fosse para o bem das pessoas. Ele falou assim: ô rei, se é do teu agrado. E é interessante que a palavra fala, né? Uma outra coisa importante, que antes dele fazer o pedido, ele orou a Deus. Ele orou a Deus, buscou uma direção do que ele deveria pedir com sabedoria, pediu ao rei, ao Senhor, né? Ao rei dos reis, para que tocasse no coração do rei, atendesse o pedido dele, atendesse aquilo que ele ia trazer e o que ele deveria fazer. Ele buscou uma direção do Senhor. Então aqui nós já temos 3 ensinamentos aqui. Uma pessoa que preocupa com o próximo, que ora pelo seu semelhante, uma pessoa que admite, assume que as coisas que eles estavam passando eram por culpa deles próprios, né, dele e do seu povo. E a terceira coisa, buscar uma direção de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Orar pelo próximo, assumir a responsabilidade, a culpa, pelas falhas, pelos erros, pelo aquilo que está vivendo, pela situação que está passando. E a terceira coisa, buscar a direção de Deus. Até mesmo para poder fazer um pedido. Até mesmo para poder fazer alguma coisa. E a palavra fala que o rei ali pegou, atendeu o seu pedido, né? Quando ele pegou e falou assim: rei, me permita que eu volte para a cidade e edifique a cidade. Reconstrua a cidade. E o rei pegou, olhou para ele e falou assim: vou te dar um tempo determinado para você fazer essas coisas. Eu vou te dar carta, enviar uma carta com você para que você ache passagem, para que aonde você passar, ninguém te incomoda, permita que você retorne lá para a cidade com alguns dos seus povos e que vocês lá edifiquem a cidade novamente. Depois você retorna. Entendeu? Para o serviço aqui, eu gosto do seu serviço, você é uma pessoa da minha confiança, mas eu vou atender o seu pedido. Neemias, ele alcançou até mesmo graça diante do rei até mesmo dar carta para ele, liberar outras pessoas para que voltassem com ele, para que pudesse fazer esse serviço. Irmãos, que coisa maravilhosa.
E a palavra fala que Neemias, então, o coração dele se alegrou ao ouvir isto. Nós estamos aqui porque nós precisamos ser canal de bênção para a vida de outras pessoas. Tem tantas vidas destruídas aí, precisando de ser reconstruídas, de ser reerguidas. Pessoas que são templos, ou já foram templos do Espírito Santo, e que hoje estão destruídos, com a vida destruída. Eu vou falar uma coisa aqui, fazer uma colocação aqui, que foi uma coisa que eu disse há pouco tempo com um amigo meu, que eu falei assim, é interessante que é infeliz, né? Até mesmo da gente saber dessas coisas que o povo evangélico, o povo cristão, que ao invés de pegar e ficar alegre de saber muitas vezes que o irmão pode ter trocado de uma igreja, o irmão pode ter trocado de uma denominação, o irmão pode ter saído para um outro lugar, mas está congregando, está servindo a Deus. Muitas vezes as pessoas, elas se incomodam mais com isso e, infelizmente, fazem oração contrária. Torcem para que aquela pessoa ela caia, que ela seja derrubada, que aquilo dela ali não vá para frente, que a vida espiritual dela não caminhe, só porque muitas vezes ela trocou de uma denominação para outra, do que orar. E quando a pessoa cai, eles falam assim, ah lá, bem feito, né? Tá pagando, sabia que aquilo ali não ia dar certo. Eles preferem, eles se alegram muito mais de ver a pessoa em outros ambientes, em ambientes que não agradam a Deus, fazendo coisas muitas vezes que não agradam a Deus, do que se alegrar de ver a pessoa com a sua vida espiritual reerguida. Mas Neemias não. Ele queria ser um instrumento nas mãos de Deus, para reerguer, para fazer a vontade do Senhor, para reerguer aquela cidade, para ver seu povo bem novamente, para ver a cidade reconstruída. Irmãos, que nós possamos ser isso, um canal de bênção para ver vidas sendo reerguidas, cidades sendo reerguidas, bairros sendo reerguidos. Você fala assim muitas vezes diante do seu bairro, quando você vê alguma coisa acontecendo no seu bairro, alguma tragédia, pessoas no seu bairro acontecendo determinadas situações, que você fala assim, Senhor, me dá graça, meu rei, me dá graça, para que eu seja um instrumento aqui para reerguer dentro do meu bairro, que o meu bairro ele venha a ser reerguido para o Senhor, que o meu bairro ele seja do Senhor. Muitas vezes você vê uma vida destruída, seja ela um ex, né, um ex servo de Deus, ou uma pessoa que se desviou, uma pessoa até mesmo que está com a sua vida destruída, ou seja ela uma pessoa que não conheceu a Deus, mas que está com a sua vida ruim, você fala assim, Senhor, quero ver aquela vida reerguida, quero ver aquela vida reedificada, dá graça, né, para que eu possa ser um instrumento usado para ajudar aquela pessoa. Isso que é nobre, saber orar por essas coisas, saber ao invés de preocupar com nós, preocupar com as coisas de Deus. E na realidade nós sabemos que nós temos que preocupar com outras pessoas, nós temos que preocupar com o nosso bairro, com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país, com o mundo. E não podemos muitas vezes ver as coisas e esquecer de orar. Ah, a coisa aconteceu em outro país, não foi aqui no Brasil. Ah, então pouco importa, não é comigo, não é eu que estou passando isso. Para que eu vou orar, né, para aquelas pessoas que estão lá? Isso é falta de amor, né? Porque na realidade, quando acontece uma coisa, mesmo não sendo no nosso país, nós devemos orar, nós devemos pedir ao Senhor, Senhor, dá uma bênção, para que aquele lugar seja reedificado, para que aquele lugar seja reconstruído, para que aquele lugar seja abençoado novamente, e não ficar tentando achar o motivo que aquilo aconteceu, porque nós sabemos que na maioria das vezes, que nem eu já falei aqui na mensagem, a culpa é nossa mesmo. Irmãos, temos vários aspectos aqui nessa mensagem para ser colocados,
Mas eu acho que o mais importante é guardarmos essas lições da nossa posição, da nossa função de orar com aqueles que estão numa situação terrível. Orar, jejuar, buscar a Deus, não só por nós, mas fazer esse ato nobre de muitas vezes deixar de preocupar conosco, chorar por aqueles que estão em situação terrível. Foi o que Neemias fez. A segunda coisa é reconhecer que todos nós falhamos, que todos nós somos culpados. Neemias, ele não se tira dessa situação, não. Pelo contrário, ele se coloca nessa situação também, e ele sabe que até que aquilo que estava acontecendo na vida dele, que ele também tinha culpa. Muitas vezes a gente entender que pessoas muitas vezes passam por algumas coisas, foi por causa de um erro, foi por causa de uma falha, mas que Deus dá a oportunidade da pessoa se reerguer novamente, da pessoa ser reedificada novamente para ser um servo de Deus, um vaso novo na presença do Senhor, templo novamente do Espírito Santo nas mãos de Deus. A terceira coisa, buscar uma direção do Senhor. E o nosso pedido tem que ser voltado nessa hora, para que venhamos ver pessoas edificadas, vidas sendo reerguidas, vidas sendo restauradas, cidades sendo restauradas, estados, países, o nosso bairro, a nossa casa, a nossa família. Então que Deus complete essa mensagem que não queremos estender muito, mas que Deus complete essa mensagem ao seu coração e fale de uma forma poderosa contigo, através daquilo que o Espírito Santo há de colocar no seu coração. Eu vou ser rápido nas saudações aqui, para a Igreja Cristã Pentecostal Obra, o Poder do Espírito Santo, que completou 12 anos de ministério e 10 anos como igreja, e que em breve aí estará retornando às suas atividades, os seus trabalhos, está dependendo de alguns recursos financeiros para que isso possa acontecer, nesse momento que precisa de ter recursos para ter um salão maior, um salão onde caiba as pessoas com o distanciamento, com a norma de distanciamento, colocação de álcool e colocação até mesmo de mais produtos de limpeza para higienização do templo. Então, assim, a igreja está se preparando para isso, para a sua reabertura, para os trabalhos, mas mandar um abraço, que não deu para gravar um vídeo nos dias que foram comemorados o aniversário de 12 anos do ministério, foi no dia 5 de julho, e o aniversário de 10 anos da igreja foi comemorado agora dia 27 de agosto. Então que Deus abençoe, que esse ministério, Deus restabeleça ele também, e que possa estar nessa reabertura aí, a glória da segunda casa sendo ainda maior para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Deus abençoe a todos, que essa palavra, o Espírito Santo, possa acrescentar muito mais no seu coração e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.